As parábolas de Jesus. Nos dedicando ao estudo da vida de Jesus, com uma ênfase mais cronológica, chegamos ao ponto em que seu ministério já estava em pleno movimento. Depois de se preparar, escolher seus discípulos e se tornar cada vez mais popular, hoje focaremos nas parábolas, modo escolhido por Jesus para ensinar. De fato, algo muito característico no ministério de Jesus era o seu ensino. E como vimos em nosso último vídeo, ele passava muito tempo ensinando seus discípulos e a multidão que o acompanhava. Jesus também participou de muitos debates com os fariseus, líderes religiosos da época. E para cumprir sua missão de anunciar a chegada do reino de Deus, Jesus fez uso de muitas parábolas, que acabaram se tornando seu principal meio de ensino. As parábolas são um tipo literário. Foram histórias ou imagens usadas por Jesus para ilustrar um ensinamento específico, de modo que as pessoas pudessem identificar a mensagem de maneira clara e até memorizar a imagem a ponto de compartilhar com outras pessoas. Quando Jesus ensinava por meio de parábolas, ele usava elementos comuns do dia a dia das pessoas, como sementes, moedas, animais, o campo e muitas outras figuras do cotidiano. De fato, as parábolas são uma ferramenta poderosa, capaz de ensinar com profundidade através de elementos tão simples. Ao mesmo tempo, porém, é possível notar alguns mistérios por trás dessas histórias, não apenas para nós, mas também para os primeiros ouvintes, como veremos agora. A semelhança do reino. O evangelista Mateus fez um trabalho impressionante reunindo as parábolas de Jesus, principalmente por as ter reunido de forma temática. Em certo ponto de seu ministério, Jesus fez questão de transmitir a natureza do reino que estava por vir, demonstrando que ele seria o rei em um reino completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas no mundo. É por isso que encontramos uma série de parábolas denominadas Parábolas do Reino. Nessas parábolas, a ilustração sempre se inicia com a frase: O reino dos céus é semelhante a. E nessa categoria, encontramos algumas das parábolas mais conhecidas. Por exemplo, o joio e o trigo. Nesta parábola, Jesus ilustra como o inimigo semeia ímpios em meio aos justos e nos ensina sobre termos paciência na espera pela justiça divina. O grão de mostarda. Uma pequeníssima semente se demonstra capaz de se tornar uma grande árvore. Jesus ensina que o reino de Deus cresce nesta mesma proporção. O fermento, à semelhança da anterior, esta parábola enfatiza o crescimento do reino de Deus, como uma massa cresce com o fermento adicionado. Os tesouros escondidos, demonstrando a alegria indomável que toma o coração de quem encontra o Evangelho, Jesus usa a imagem de um trabalhador que encontra um grande tesouro ou uma pérola preciosa. Parábolas da vida. Jesus usou a mesma fórmula para apresentar princípios pelos quais as pessoas deveriam viver, com histórias que subvertiam a expectativa de seus ouvintes. Ele usou cenários comuns da vida para instruir, chocar ou mesmo lembrar seus ouvintes de coisas importantes. Vejamos, por exemplo, o filho pródigo. Essa é a conhecida história do rico pai que tem dois filhos. O mais novo pede a sua parte da herança antecipadamente para gastar com prazeres banais. Após chegar ao fundo do poço, porém, este filho retorna aos braços do pai. O ensino desta parábola é claro. Mesmo os piores pecadores podem retornar a Deus. Essa história se assemelha às parábolas da moeda perdida e da ovelha perdida. O fariseu e o publicano. Nesta parábola, esses dois homens foram orar. Embora o fariseu fosse o mais religioso, seu coração não poderia ser mais orgulhoso. E embora o publicano fosse mal visto pelos judeus, seu coração era o mais humilde. Jesus ensinava que Deus observa os humildes e rejeita os orgulhosos. As 10 virgens. Esta parábola ensina que todos devemos observar cuidadosamente a volta de Cristo. Jesus usa a típica imagem do noivado judeu da época, em que as madrinhas da noiva acompanhavam o noivo até a cerimônia. Os talentos. Esta parábola ensina que cada pessoa recebeu algo da parte de Deus e é responsável por multiplicar tais talentos. Faladas ao público, ocultas aos ouvintes. Por fim,
É importante destacar que, ao mesmo tempo que Jesus buscava se fazer entendido, usando elementos comuns do dia a dia das pessoas e explorando cenários e tramas que todos ao menos já ouviram, também havia um mistério por trás de suas palavras. E isso foi proposital. O próprio Jesus declarou: "Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem." Dessa forma, profecias seriam cumpridas através de suas palavras. Os israelitas ouviam o anúncio do Evangelho, mas não entendiam, pois estavam cegos e surdos espiritualmente. Sendo assim, embora muitos tenham ouvido as palavras de Jesus, poucos realmente buscaram o significado delas, se relacionando com a mensagem. Infelizmente, a maioria dos ouvintes ficava apenas na camada mais rasa da mensagem. As parábolas cumprem um propósito muito importante no ministério de Jesus. E hoje, ainda temos o privilégio de encontrar estudos que nos ajudem a entender seus significados mais profundos. Inclusive, aqui em nosso canal, temos uma playlist toda reservada às parábolas de Jesus. Confira o link na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!